Bom dia, amados. Paz de Jesus. Bem, nosso encontro aqui normalmente ele é bem informal, né? Informal, né? Geralmente é. Mas eu acho que hoje a gente está com um aspecto de reunião geral, mas queria que você seguisse com o teu coração assim, livre, leve, amém? E considerasse esse tempo também como mais uma conversa, mais um bate-papo, do que aquela liturgia de domingo, né? Fica com a liberdade também, isso inclui uma liberdade, inclusive, de você levantar a mão, sei lá, questionar algum assunto, fazer alguma pergunta. Faz conta que a gente está à mesa em casa, batendo papo. Embora está com essa tô de calça comprida e tudo, quase que eu vim de bermuda. Mas Dedê, cadê minha esposinha falando nisso? Está arrebatada? Não, está aí. Agarraram ela ali, naquela patotinha ali. Cuidado, amor. Cuidado com essa turma aí, vigia. Patota ali, eu conheço essa turminha. Vigia, amor, tu sempre está desse lado aqui, você já foi para aí, eu estou cuidadoso agora. No meu, mas é meu lado direito, mas do lado de lá é a esquerda. Vamos lá. No dia 6 de janeiro, acho que foi o nosso último encontro, né? 6 de janeiro. 6 de janeiro, um sábado, antes de nós viajarmos para Porto da Folha. Chegamos aqui dia 6, com os líderes, depois dia 7 com a igreja, dia 8, nós embarcamos para Porto da Folha, vocês lembram? E eu lembro que naquele dia 6 eu conversei um pouquinho com vocês sobre algo que Deus começou a falar ao meu coração durante um período de oração. E eu creio que Deus começou a falar sobre essa estagnação espiritual que alguns vêm experimentando. Eu acho que na mensagem de domingo alguém até colocou o título, não sei se foi o Anderson, se foi eu que sugeri, não me recordo, mas é discipulado estagnado, acho que é isso. Quando o discipulado fica estagnado, né? E eu expliquei a vocês sobre a importância de não perder Jesus de vistas, ficar com os olhos fixos em Jesus. E quando alguém não deseja mais se parecer com Jesus, não tem discipulado que ajude, essa ferramenta chamada discipulado fica ineficaz totalmente, quando alguém não anseia mais ser como Cristo, né? Então, toda a nossa carga, todo o nosso desenvolvimento, todo o nosso avanço, toda essa corrida que está proposta, ela depende fundamentalmente dos nossos olhos estar em Cristo e desejarmos de todo o coração ser como Ele. Esse que permite os toques, as correções, o quebrantamento, o pedido de perdão, tudo. Isso só é possível quando a gente está com os olhos fixos, realmente, na pessoa de Jesus Cristo. Perdeu os olhos de Jesus. Aí falamos isso naquele sábado, vocês lembram disso? Aí domingo, aí eu fiz um resumão com a igreja, e na sequência, na nossa viagem por da Folha, a carga era falar sobre maturidade espiritual, mas foi inevitável, lá em Porto da Folha, iniciar o tempo lá em Porto da Folha falando sobre esse assunto. Está naqueles videozinhos de 20 minutos lá, quem acompanha aí as nossas mensagens na mídia, está lá no YouTube, lá no nosso canal de sempre lá, entra lá, está no canal do Servo Livre. Quem tem 2 canais de mídia aqui, que é a da Igreja no Rio, que transmite as reuniões e tal, e reuniões menores como essa, a gente coloca lá no Servo Livre, que é da editora também. É o canal que serve a editora. Bem, esse tema, para mim, ele segue. Segue aí por quê, Franco? Porque, curiosamente, no final do nosso tempo lá em Porto da Folha, a gente sempre recebe vários irmãos ali, mas há um casal especificamente que já nos visita já há alguns anos, recorrente. Ele é um casal de diáconos da igreja em Aracaju, né? Uma igreja que está relacionada com aqueles irmãos lá de Salvador, nossos amados Marcos Moraes e Mário Fagundes, vocês devem lembrar. E esse casal está ligado a um presbitério lá de William, de Marcelo, de Henrique, e são diáconos e estão atendendo um povoado chamado Capela, ali próximo a Porto da Folha, ali também no sertão. É um povoado também no sertão. Mas eles
antes de atender esse povoado, ele sempre vai lá. Só que dessa vez, ele foi lá na última semana. A gente brincou muito. Poxa, Gilton, o nome dele, Gilton e Diana. A última semana, quer deixar a gente com saudades aqui. Estamos um casal precioso, está bem pertinho da gente já há algum tempo. E numa conversa lá com o Gilton, ele me fez uma pergunta que acabou me remetendo ao início do TM e tudo que a gente tem conversado. A pergunta do Gilton foi a seguinte: Franco, qual seria a causa deste esfriamento espiritual que todos nós temos visto por aí? Então, nas andanças do Gilton, como nas minhas andanças, acho que nas tuas também aí, se você estiver assim, sensível, em algum momento você vai perceber que existe um declínio espiritual, um esfriamento, uma frieza espiritual, aquilo que eu chamei de estagnação no discipulado. Então eu falei, Gilton, por acaso esse foi o assunto que eu ministrei no Rio, fiz a introdução aqui por da Folha, e é o tema. Mas aí também orando por esse dia com vocês, orando pelo retiro de carnaval que vai vir aí, eu acabei me deparando com um texto, não sei se foi Daniel que fez, eu acho que ele assinou esse texto. Foi você que fez, Daniel, esse texto aqui? Para um encontro de jovens passado, acho que foi do ano passado, né? Que o tema do encontro era Reaviva o dom que há em ti. E ele fez um texto para convocar os jovens, eu penso, né? Mas ele começa justamente dizendo, em tempos de esfriamento espiritual. E ele começa dizendo, em tempos de esfriamento espiritual, é comum que nossos sentidos espirituais se apaguem, à medida que nosso coração endurece e se afasta de forma sutil da adoração verdadeira a Deus. Bem, resumindo aqui as coisas que a gente tem falado. Mas ele diz uma coisa interessante, tentamos manter nossas agendas cheias de atividades cristãs. Deve ser aquelas atividades gospel, né? As formas tentando substituir a essência, o estilo de vida. É aquilo que eu falei, inclusive da igreja na casa. Aí a gente começa a manter as formas para ver se segura a coisa de pé. Ele diz que, então tentamos manter nossas agendas cheias de atividades cristãs, como se essas atividades por si só produzissem fogo aos nossos corações. E acabamos embaraçados em nossos fardos pesados e vazios da vida de Deus. Aí ele usa uma expressão de Francis Chan, como diria Francis Chan, uma vez que tenhamos perdido o fascínio, perdemos a eficácia. Pois a verdade acerca do Evangelho já não arde mais nos nossos corações. Logo, não haverá mais eficiência na forma em que trabalhamos para cumprir a missão de Jesus. Obviamente, ele fez esse texto para convocar a galera para o retiro e falar por que aquele retiro tinha um objetivo, que era falar sobre reaviva o dom que é em ti. Curiosamente, essa declaração é de Paulo a um líder da igreja, a um cooperador, a um evangelista, lembrando aí da nossa reunião de quarta-feira, com aquele grupo de irmãos que a gente tem denominado evangelistas, né? Então, ele está falando com um evangelista, está falando com um cara que ele chamou de evangelista, Timóteo, e que era filho também, espiritual, e que fazia parte de uma equipe apostólica, e como parte dessa equipe, ele deveria pregar, ele deveria ensinar, ele deveria levantar presbíteros, né, porque é uma coisa que quase a gente não se fala mais hoje, né, mas um evangelista numa equipe apostólica, ele tem essa missão também de constituir, ordenar presbíteros em cada cidade, né? Não é aquele modelo de evangelista que a gente conhece
nas estruturas atuais da igreja, que faz campanha, que faz movimentos, que faz o evangelista do Novo Testamento. Ele é um evangelista que tem uma autoridade junto com o apóstolo lá, delegado por um apóstolo. Isso a gente conversou na quarta-feira com alguns irmãos aqui. Então, esse evangelista, ele tem essa autoridade. Então, ele tem muita carga, muita responsabilidade, porque ele está ali com a missão de plantar novas igrejas e com a autoridade, inclusive, de delegar novos presbíteros, levantar novos presbíteros. Inclusive, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que Timóteo deveria honrar os presbíteros. Então, ele tinha até a administração financeira, ficava com esse cara. Então, era uma carga muito grande que o cara levava nas missões dele. Esse evangelista neotestamentário, não estou falando do evangelista moderno, pós-moderno, estou falando do evangelista da Bíblia, né? Então, esse cara tinha uma carga muito grande, Timóteo tinha essa carga muito grande, e Paulo chega a dizer para ele: reaviva o dom que é em você, reaviva. E eu queria falar com vocês brevemente, mais para provocar uma reflexão do que dizer assim, uma mensagem. Não, eu queria que você refletisse comigo sobre o esfriamento espiritual. Eu quero começar dizendo para você assim, uma frase, né? Só se torna frio, a coisa só esfria quando o fogo começa a baixar. Quando não há fogo. Porque onde há fogo, não há esfriamento. O fogo mantém o calor, coisa aquecida. Então, quando você vê assim, esfriamento é igual a falta de fogo. Falta de fogo. Está faltando fogo. Fogo. Eu quero ler contigo Mateus 3, 11, 12, 2 versículos. No capítulo 3 de Mateus, vou pegar aqui a tradução NAA. Quando João Batista se refere a Jesus, de uma forma assim, muito singular, ele diz: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro eu quero falar com você um pouco sobre João Batista, né? João Batista é aquele homem da Bíblia, aquele profeta, o último profeta, de fato, da antiga aliança, que recebeu assim também o maior elogio de Deus, o maior elogio do Senhor Jesus, né? O maior elogio que ele proferiu sobre alguém, eu creio que ele acabou se referindo a João Batista, né? Por quê? Porque Jesus falou que João Batista, não havia ninguém maior do que João Batista. Ele era o maior homem que nasceu de uma mulher. Esse era João Batista. Mas também Jesus disse que o menor do reino dele era maior que João Batista. Depois a gente vai entender esse mistério, né? Mas Jesus falou: o menor do meu reino é maior do que ele. Mas de nascido de mulher, esse homem é o maior. Não tem ninguém maior do que ele. João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Amém? Depois ele andou e profetizou, porque ele estava encarregado de preparar o caminho do Senhor. Modesto até brincando, chegou de cadeira nova hoje aqui, estava apertadinho, e falou: Franco, faz o trabalho de João Batista aí, abre aí para eu passar. Eu fui tirando as cadeiras para ele, né? Não sei se ele tem habilitação para essa cadeira, mas ele está tirando onda aí. Né? Elétrica, tudo invocada. Foi um presente que o irmão trouxe dos Estados Unidos. Foi uma benção, né? Já contei essa história aqui, né? E foi uma benção mesmo. E aí, Modesto está todo serelepe aí, para lá e para cá, tirando onda.
Mas ele falou, faz o trabalho de João Batista. João Batista fez isso, ele preparou o caminho, não do Modesto, do Senhor. Né? E ele foi anunciando as boas novas da salvação. E a mensagem dele era simples: arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando. Amém ou não? Amém. Então, quando você pensa em João Batista, né, sendo João Batista quem era, eu posso dizer para você que ele poderia fazer um discurso muito profundo sobre a pessoa de Jesus. Eu creio que ele poderia gastar, assim, muitas palavras e muitas horas explicando Jesus. Eu creio. Quando eu leio sobre João Batista, eu falei, cara, um profeta dessa magnitude, esse homem poderia falar qualquer coisa sobre, ele poderia abrir o Velho Testamento ali, a lei, e discorrer os profetas antigos falando sobre Jesus. Ele podia falar claramente sobre Jesus, usando as Escrituras, mas ele não fez isso. Pelo menos, quando a gente vê o discurso dele, né, o discurso dele era sempre, pelo menos o que está registrado, era a mesma coisa, a mensagem dele era simples demais, e ela se fundamentava em 2 pontos, a mensagem de João Batista. O primeiro ponto é que Jesus era o Cordeiro de Deus. Jesus era o Cordeiro de Deus. Era o sacrifício de Deus que tirava os pecados do mundo. Então, João, ele enfatizava, né, essa verdade. Ele enfatizava, ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Você diz amém ou não? O segundo ponto que ele também enfatizava era o seguinte: Jesus batizava não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Jesus batizava com água, ele batizava com água, João, e Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. E ele repetiu isso. Ele poderia ter falado, irmãos, muito mais sobre o Senhor. Você diz amém ou não? Mas por que a força profética de João Batista, aquele que tinha unção de Elias, aquele que a Bíblia fala, inclusive, que ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, por que se resume apenas nessas 2 verdades? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele batiza com fogo, batiza com Espírito e com fogo. Por quê? Por que um homem que tinha tanta unção, uma unção tão poderosa, por que ele fala de maneira resumida sobre a pessoa de Jesus Cristo? Claro que eu não tenho nenhuma pretensão aqui, amados, de aprofundar esse tema, tratar, não é esse o tema. Né? Aqui eu quero só lembrar que Jesus batizava e ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Eu ainda quero trazer isso à tua memória. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Diga comigo, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Nós somos batizados com o Espírito Santo, eu creio que a maioria, todos aqui, né? Mas nós também precisamos ser cheios continuamente do Espírito Santo. Não podemos, de forma alguma, nos permitir ficarmos vazios do Senhor, vazios do Espírito. Mas e o fogo, irmãos? Eu vou usar uma expressão, porque esse fogo ele pode ser entendido de várias maneiras, mas vou usar uma expressão que você vai entender. Diga assim comigo, assim, fogo de Deus. Diga, fogo de Deus. Nós cantamos há muitos anos, em diversos momentos, em várias reuniões,
que nós esperamos teu fogo. Nós esperamos o fogo de Deus. Em outro momento, nós cantamos também, eu lembro que tinha uma canção, acho que Marcos Góes até que gravou, uma versão antiga, lembra? Que também fala do fogo. Me lembra aí, o comecinho dela, da canção. Senhor, formoso és tua... Não tem? Tem uma parte dessa canção que diz... primeiro ele pede para Deus renovar o primeiro amor dele, da canção, né? Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, resplandecer o meu primeiro. Claro que foi também inevitável falar lá no sertão. Depois que eu conversei com o Gilto, voltei ao assunto, finalizando lá o TM, voltei a falar sobre esse tema e falei sobre o primeiro amor, né? Lembrei os irmãos lá sobre o primeiro amor. Uma das formas, irmãos, eu preciso dizer isso para você antes, que é importante dizer que tem muita gente hoje buscando o fogo de Deus, né? E, de verdade, buscam o fogo de Deus, né, nem porque estão se sentindo frias, não é para serem aquecidas do frio espiritual, não. Tem gente buscando o fogo de Deus porque precisa do fogo de Deus, porque tem necessidade. Não é eu estou buscando porque eu estou me sentindo frio, não. Sabe, tem gente que está buscando mesmo porque ele sabe que o fogo de Deus não apenas aquece o corpo, ele queima principalmente o coração. Você diz amém ou não? O fogo de Deus, ele queima de fato a tua alma, né? Eu gosto muito de estar em contato com a música. Eu acho que a música ela ministra muito na nossa vida de várias formas. Ela nos inspira a orar, cantar, louvar, mas nos inspira também a adorar. A música às vezes traz umas verdades assim. Tem uma canção do Adri Romero, na verdade acho que começa com a Gândara ou Gandara, né? Mas ela começa cantando e depois ele entra também na música. Eu acho que a música é dela e ele participa. Mas ele fala justamente dessa percepção que a gente tem do Senhor, não com os olhos, com as mãos, mas a gente percebe o Senhor com o nosso coração. Porque Deus é Espírito. E sendo Deus Espírito, você tem uma percepção dele no coração. Inclusive, você deve lembrar que quando você se converteu, a primeira experiência que você teve realmente com Deus, de perceber a presença dele, foi essa presença no teu vazio, no teu coração, no teu espírito, que você Deus está aqui, e você vinha para as reuniões, e você estava queimando, e você sentia Ele, e você chorava, e se emocionava, e tal, e você ficava, meu Deus, você amava as reuniões da igreja por causa desse fogo, inclusive, porque você queria novamente percebê-lo no ajuntamento da congregação. Então quando você reunia, você já tinha essa boa intenção, maravilhosa intenção também de perceber o Senhor. E você não percebia tocando, você percebia porque você via que ele estava, o teu espírito dava sinal, né? Com o teu coração você percebia a canção. Essa canção também fala disso, fala de você perceber o Senhor com o teu coração, a majestade dele, a hermosura. Aí Adri Romero vai dizendo que ele vai sentindo com o coração você pode perceber, não apenas com a tua alma, com o teu toque, com teus olhos, mas com o teu coração você vai percebendo essa grandeza do Senhor, essa riqueza, essa beleza, inclusive sentindo o amor dele também, curiosamente você sente. Claro que há um tempo da tua vida, eu preciso dizer isso para você também,
que Deus ele vai te privar disso de algum jeito. Não porque você está totalmente frio ou está frio, não. Ele vai te privar porque Ele quer te emancipar dos teus sentimentos. Eu preciso dizer isso por quê? Porque eu sei que muita gente não sabe disso. Porque nós somos emocionais e Deus também tem sentimentos. Deus também tem emoção. Por isso que nós temos, porque nós fomos criados à sua imagem. Amém? Mas eu preciso te dizer que em algum momento Deus vai te privar desse sentir. Né? Alguém já batizou essa experiência de a noite escura da alma. É o momento em que você busca e não encontra, e você fica meio aflito, porque parece que Deus fugiu da tua vida, te abandonou, te deixou, porque cansou dos teus pecados, já não te aguenta mais, a tua mice. E aí você fica meio desesperado. Mas essa experiência, ela é necessária, ela é boa para a vida do discípulo de Jesus. Isso é sinal que você está crescendo. E essa experiência também, ela visa um propósito bom. Qual é, Franco? É quando você para de depender dos teus sentimentos. Para de ser presidido por ele e começa a viver mais por fé do que por sentimentos. Fé é a certeza que você tem que Deus está aqui, por exemplo. Sentindo ou não, sentindo, ele está, porque ele é fiel. A palavra disse, ele prometeu, ele disse que onde 2 ou 3 se reunissem no nome dele, ele estaria. Isso é saudável, isso é bom também. Você ter uma convicção de que não são apenas os teus sentidos que vão dizer que Deus está aqui, porque senão tu vai ficar uma pessoa mística, você vai ficar uma pessoa muito assim, dependente desse sentir, para dizer, não, Deus está aqui nessa reunião, Deus não está aqui, como se Deus fosse infiel à palavra dele, e Deus não é infiel. Ele está aqui, ora sentimos, porque estamos mais sensíveis, ora não sentimos, e ora ele não quer ser percebido, ele quer te fazer mais maduro. Mas tem um risco também, qual é, Franco? É o momento em que nós esfriamos. E quando nós esfriamos, essa sensibilidade, a presença dele também baixa, como é o texto que Daniel fez lá. Essa sensibilidade baixa. Você fica mais insensível. Então, não é porque Deus não está, é porque você fica mais insensível. Uma forma, irmãos, da gente entender o fogo de Deus é enxergar que o Espírito Santo, ele é como uma chama que está dentro do nosso coração. Amém? Daí é uma maneira de você enxergar. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Que está quase. Se o Espírito Santo vem sobre você, o fogo também vem. O fogo do Espírito vem. Mas é importante. Mas por que então, Franco, ele separou? Eu penso que ele separou para dizer duas verdades sobre a mesma pessoa. O Espírito Santo te batiza. O Espírito Santo é como um fogo, mas esse fogo precisa ser preservado. A Bíblia adverte, Efésios, quando Paulo escreve os Efésios, ele diz lá, não entristeça o Espírito. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, ele vai dizer, não apague o Espírito. Então o Espírito é um fogo, e como o fogo de Deus, ele pode ser entristecido, ou apagado. E aqui eu creio que é uma tensão que eu quero levar você a pensar. Qual é, Franco? Talvez essa tensão, não sei, são 11h23, eu acho que a gente poderia até fazer uma pausa aí. O que você acha? Pausa aí, tu toma café, não sei se tem café, tem cafezinho? Tem break não, né? Porque da outra vez tinha. Tem? Tem, Paulão falou que tem. Então vai dar para o café. Deixa eu te fazer uma pausa, então, sugerida mesmo, proposital, para o café. Eu vou te fazer uma pergunta para você levar para o teu café. A pergunta é a seguinte. É uma pergunta mesmo, sincera. Não é uma pergunta te provocando, não. É sincera, porque é algo, coisa que eu já pensei muito sobre esse assunto. Já me perguntei para você, o que vem primeiro? Parece aquela pergunta, o ovo ou a galinha. Mas o que vem primeiro?
nós esfriamos primeiro e pecamos depois, ou são os nossos pecados que geram o esfriamento? O que você acha que vem primeiro? Nós começamos um declínio espiritual de esfriamento, de frieza, e aí abraçamos e mergulhamos no pecado. Está pensando, né? Esse é um tema, né, cara? Robson está assim, Robson está todo filosófico, assim, de óculos, assim, pensando. Não, assim, vem demais, Tostini, é a história do Tostini. Nós esfriamos primeiro, e daí começamos a meter o pé na jaca, fazer a jaca de pantufa. Ou nós começamos a pecar, e aí vem o esfriamento espiritual. Intervalo, e é bom, esse intervalo é legal, gostei. Cara. Uma pergunta para você ir pensando, e aí vocês podem até, um cafezinho, saber se Tostines vende mais porque é gostoso, como é que isso é gostoso? Fresquinho, se ele é fresquinho porque vende mais, aí você...